Fala pessoal, hoje eu tô aqui para falar do anticomunismo. Teria alguma função o anticomunismo? Ou seria só uma doideira de bolsominho? É um tema complicado, né, que exige uma recapitulação histórica. Desde que você teve a Revolução Russa, né, foi em 1917, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o comunismo se transforma na principal ideologia crítica do século XX, se transforma na principal potência política e crítica do século XX. Depois da Revolução Russa, se inspirou em vários países para que fizessem revoluções nesses países também. A primeira greve geral que teve no Brasil foi em 1917, foi por inspiração da Revolução Russa, que foi em 1917 também. Vários partidos comunistas do mundo se animaram, achavam que poderiam fazer também a revolução nos seus países, isso inspirou, né, diversos países. A descolonização da África teve forte influência, né, dos movimentos comunistas, marxistas, em Angola, Moçambique, são só alguns exemplos deles. A descolonização da Ásia também teve uma grande influência dos comunistas, principalmente, né, outros eventos mais importantes, como por exemplo a Revolução Chinesa de 49, foi uma revolução comunista poderosíssima que impacta na política do mundo inteiro. A gente tem a Revolução Vietnamita, né, a Guerra do Vietnã, onde os comunistas ganham a guerra, né, instauram o comunismo lá. A gente tem também a Revolução Cubana, que foi aqui em 59 na América Latina, que inspira outros países a tentar também revoluções comunistas. Então, assim, ao longo do século XX, o comunismo realmente foi uma potência política gigantesca, enorme, né? É inegável que isso sacudiu o mundo, que isso moldou o mundo. E você teve, obviamente, no contexto ali de Guerra Fria, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, toda uma política, né, principalmente do macartismo nos Estados Unidos, de propagação das ideologias capitalistas, da visão de mundo dos capitalistas. Houve toda uma perseguição a artistas intelectuais. Qualquer pessoa que fosse suspeito de ser comunista poderia ser demitido do seu emprego, poderia ser preso, processado e etc. e tal. E houve toda uma propaganda anticomunista muito forte, feita em tudo quanto é ramo da sociedade. Na literatura, no cinema, aliás, eu fiz um documentário sobre isso, está aqui no meu canal, que é o Anticomunismo em Hollywood, assistam. Eu mostro que essa propaganda anticomunista, que era muito forte, muito visível, muito escancarada, né, no cinema, filmes como Rambo, Rock e diversos outros, né, no período da Guerra Fria, que foi até 91, o quanto isso era forte e escancarado. Mas isso não acabou com o fim da União Soviética, não. Continua tendo propaganda anticomunista no filme de forma escancarada. Até desenho animado você tem propaganda anticomunista. Então, para você ver como é que isso molda, né, a cabeça das pessoas desde cedo, desde pequenininho. Então, nesse período macartista, tinha toda uma perseguição, teve toda uma política de promover a ideologia capitalista e de se demonizar. O comunismo ser tratado como um demônio, uma coisa ruim, sempre associado à ditadura, uma coisa ruim, a violência, a morte, a pobreza, né, sempre um ambiente cinza nos filmes. Isso é feito para produzir essa nossa subjetividade. A questão faz 30 anos que acabou a União Soviética. Há 30 anos você não tem mais aquela grande máquina, aquele grande país que exportava o comunismo para o mundo. Não existe mais isso. A China é um caso à parte, né? A China é um país de economia mista, parte estatal, parte capitalista, mas tem um grande controle do Estado aí. Mas é um assunto complicado demais, eu vou deixar isso para uma outra situação para aprofundar isso aí. O Vietnã também acompanha o modelo chinês. Cuba é uma economia socialista, mas não tem a menor condição de exportar aquilo ali para outros países. Cuba passa, desde que acabou a União Soviética, vive num problema, né, econômico, um acirramento ali do bloqueio econômico. Então Cuba não tem a menor condição de exportar socialismo para outros países. Cuba é um símbolo, mas não tem potência de influenciar um país como o Brasil, né, por exemplo. E só para voltar na outra questão, falando de Rússia, a Rússia é capitalista há 30 anos. Putin é um político de direita, que está no poder 20 anos na Rússia, né? Liga-se de passagem, aliás, dizem, você ficou, quando Stalin ficou muito tempo no poder, porque era comunista. Quando o outro político fica no poder muito tempo, porque é comunista. Só que agora está num período capitalista e o Putin está há 20 anos no poder e ninguém diz que o capitalismo é ditatorial por causa disso, né? Putin, como político de direita, o principal grupo de oposição ao governo do Putin é o Partido Comunista da Federação Russa. Então é uma loucura ficar com essa coisa de geopolítica e dizer, a Rússia é comunista, acabou isso, gente, esquece isso. Então, volta a questão. Teria uma função esse anticomunismo? Ele serve para alguma coisa? Ele existe para alguma coisa? Tem algum sentido? Isso seria só uma loucura de Bolsonaro. Bom, e mesmo com o comunismo completamente enfraquecido no Brasil, aliás, em boa parte do mundo, né, aqui no Brasil os partidos comunistas não conseguem eleger um deputado sequer, um vereador sequer, e mesmo assim ficam com esse discurso louco, né,
de comunismo e tal. A extrema-direita ressuscitou isso, na verdade ressuscitar não é bem a palavra, né, porque não estava morto, mas estava bem enfraquecido, eles transformaram isso num grande monstro, né, de comunismo a ser combatido. Então, na prática para eles, comunismo é tudo aquilo que eles não gostam. Dória para eles é comunista, porque é oposição ao Bolsonaro, PSDB é comunista, Renan Calheiros, que é oposição ao Bolsonaro, é comunista, o Itzel, governador do Rio de Janeiro, ex-governador, é comunista, Globo eles chamam de comunista, que é uma grande empresa multibilionária, né? É comunista, o Estadão para eles seria comunista, enfim, tudo que eles não gostam é comunismo. Tem uma outra versão disso também, né, que apresenta que qualquer intervenção do Estado na economia é sinônimo, né, de comunismo, é uma prova de que esse país é um país comunista. Então, eles vão dizer, por exemplo, o Brasil sempre foi comunista, porque o Brasil sempre teve intervenção do Estado na economia. Ou seja, uma estupidez completa, como se outros países do mundo não tivessem intervenção do Estado na economia, né? Se esse pessoal soubesse que os países nórdicos são os países que têm mais intervenção do Estado na economia, né? Você tem países onde o Estado fica, através dos impostos, né? A sua carga tributária é mais de 50% do PIB. A Suécia já teve 55% do PIB nas mãos do Estado, né, na forma de impostos. Você tem países ali com carga tributária hoje 45%, 48%, enquanto a carga tributária brasileira é de 32%, que se a gente fosse usar o critério de intervir no Estado, né, se o Estado intervém na economia, é sinônimo de que é comunista ou que a carga tributária é alta, portanto esse país é comunista, a gente diria que os países mais comunistas do mundo seriam os países nórdicos, que são os países que têm mais intervenção do Estado na economia. Outro argumento baixo e ridículo que se usa é o Bolsa Família também é coisa de comunista, tá dando dinheiro pro pobre e tal. Gente, Bolsa Família é uma política de renda mínima que tem influência também no pensamento liberal, neoliberal de Milton Friedman. Milton Friedman, o grande papa do neoliberalismo, professor da escola de Chicago, ele defendia políticas como o Bolsa Família. Então dizer que o Bolsa Família é uma política comunista é algo estúpido, não faz o menor sentido. A função, na verdade, dessa política, né, desse discurso louco anticomunista, é tirar qualquer freio que possa ter o liberalismo econômico. É você rechaçar qualquer política que possa enfraquecer o liberalismo econômico, possa limitar isso. Então, por exemplo, se você vem e propõe que deve-se fazer mais hospitais públicos, é coisa de comunista. Se você propõe que vai ampliar a escola pública, é coisa de comunista. Você vai ampliar Minha Casa Minha Vida, é coisa de comunista. Vamos criar mais impostos para os ricos e reduzir os impostos para o pobre. Vamos dizer que é coisa de comunista porque está aumentando os impostos, né, para os mais pobres. Enfim, qualquer política que for feita em favor dos pobres, qualquer política de intervenção do Estado na economia vai ser visto por eles como uma política comunista. E eles têm essa paranoia de que PT era comunista e que nazismo era de esquerda, né? Bolsonaro falou isso aí, esse absurdo lá em Israel, quer dizer, só porque tem intervenção do Estado na economia, ignorando completamente, né, o contexto dos anos 30, você vai e diz um absurdo desse que nazismo é de esquerda. Então, assim, isso cumpre uma função. Cumpre a função de liberar caminho totalmente para esse ultraliberalismo, para esse Estado que não tem nenhuma intervenção na economia, que privatiza a Eletrobras, que privatiza a Petrobras, que faz reforma da Previdência, que na prática acaba com a Previdência dos mais pobres no Brasil, cria reforma trabalhista, que na verdade só precariza mais o trabalho e prejudica mais uma vez a vida dos mais pobres. Ou seja, abrir caminho para desmontar completamente o Estado brasileiro. E aqueles que criticarem, é porque é comunista. Qualquer crítica que você fizer isso, você vai ser chamado de comunista. Isso é usado nos Estados Unidos, é usado como estratégia aqui no Brasil também. Então, vamos ficar atento a isso, pessoal. Isso não é uma perseguição só aos comunistas, não. Isso acaba sendo uma perseguição a toda a esquerda também. Pessoal, quem chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, né, se inscrever no canal para fazer com que esse vídeo chegue, né, a mais pessoas. Valeu, pessoal. Um abraço.